Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje. Tá? De vez em quando nós nos deparamos com pessoas explicando e ensinando a respeito do final dos tempos, os sinais apresentados por Jesus em Mateus, as orientações de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses e o anúncio da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. É sem dúvida um assunto bastante interessante e que ocupa as nossas preocupações e também os nossos estudos, nosso interesse. É bom que isso aconteça. Entretanto, há pessoas que fazem muitas afirmações e totalmente desprovidas de orientação bíblica e falando em nome da Bíblia, em nome de Jesus e ensinando doutrinas muitas das vezes erradas a respeito da volta de Jesus. E no tempo de Jesus, isso já era um assunto pertinente, já era uma das preocupações, as pessoas indagavam a Jesus a respeito desse assunto. E Jesus então sempre ensinou, sempre orientou com muita serenidade e tranquilidade, tranquilizando os seus discípulos e a sua igreja de que eles não deveriam se preocupar tanto com os sinais, com a volta, mas deveriam estar preparados para a volta. E deveriam estar atentos, sim, aos sinais, mas, sobretudo, preparados para a volta de Jesus. Tá? Então, isso era muito importante. E ele ensinou, e certa vez, quando perguntaram a ele, ele disse, olha, eu não sei, isso cabe ao meu Pai, que está nos céus, né? Ele vai revelar no tempo certo. Muito bem. Os ensinamentos dos evangelhos, os livros se encerraram, e nós vamos então para o livro de Atos dos Apóstolos, o livro que narra a história da igreja nos seus primeiros dias, seus primeiros anos. E continuou sendo, sem dúvida, um assunto tratado pela igreja. E é por isso que a palavra de Deus, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam se despedindo de Jesus, vendo Jesus subir aos céus, então a Bíblia diz que um anjo, né, veio e apareceu para eles e comunicou para eles as verdades a respeito do que eles estavam vendo e como eles deveriam seguir o caminho dali para frente. Né? Em Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o próprio Jesus, né, está nos ensinando e mostrando que os discípulos deveriam, sim, se preocupar com tudo e procurar crescer, conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, mas quanto às estações, quanto ao final dos tempos, quanto à volta de Jesus para buscar a sua igreja, quanto a esse assunto, eles deveriam entregar nas mãos de Deus. Isso é um assunto para Deus resolver. Ele estaria no tempo certo, revelando aos seus filhos a respeito do que ele quisesse que eles soubessem. Tá? E um dos assuntos é, sem dúvida, a volta de Jesus. Né? Então, Lucas relata que Jesus orientou os discípulos já lá, quando estava entre eles, a respeito desse assunto. Né? E ele chega agora e diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai determinou. Então ele está dizendo isso para mim e para você. Não deve ser o nosso tema principal. Não deve ser motivo de especulação, uma vez que Deus não revelou isso com clareza. E ele não especificou, ele não anunciou uma data. Ele diz que sinais estariam acontecendo e até elencou alguns sinais, mas não caberia a nós, seria especulação. Então, quanto a vocês, faça o seguinte, versículo seguinte,
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, no momento, vocês vão esperar a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu, voltou para a presença do Pai. Um dia ele voltará, não sabemos quando. Até lá, vocês estarão sendo usados por Jesus através do seu Espírito. O Espírito Santo há de vir sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então, nós precisamos, sim, ser especuladores, estudiosos, sim, claro, isso é um privilégio, a gente cresce quando a gente estuda, mas o nosso objetivo mesmo, o nosso assunto hoje é ser testemunhas do que Cristo fez, está fazendo nas nossas vidas. Pregar a respeito da salvação, do arrependimento do pecado, da obra extraordinária que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, nos ajudando no crescimento espiritual, tirando de nós todas as dúvidas, tirando de nós todos os medos, ainda que não tenhamos muitas, ou todas as informações a respeito de muitas coisas, precisamos agora dar testemunho do que ele já fez, não daquilo que ele fará. O que ele já fez? Morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, é o nosso Salvador. Agora o Espírito Santo dele habita em nós. Precisamos dar testemunho a respeito disso. Então, deixar as especulações e partir para as vias de fato. Testemunhar de Jesus Cristo. Falar de Jesus para as pessoas. Em qualquer lugar que você esteja. Ele disse aqui, lá, acolá, vocês vão continuar dando testemunho daquilo que vocês já viram, daquilo que vocês já creem, não daquilo que vai acontecer, que possivelmente vai ser assim, assim ou assado. Não se importem com isso. Não se importem com isso. Façam aquilo que estou mandando vocês fazerem. Sejam minhas testemunhas. Para testemunhar, você tem que ter visto, ter ouvido, ter sentido. Então você já sabe, você já crê, você já tem Jesus. Disso você pode testemunhar, da volta de Jesus não. Então, ore por esse assunto, peça ao Senhor, sim, esclarecimento para que você esteja preparado para a volta, mas sobretudo, que estejamos sendo testemunhas de Jesus Cristo neste mundo que está aguardando a volta de Jesus. E vai acontecer, vai acontecer. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina tudo aquilo que precisamos saber para termos paz e segurança. Então queremos dar testemunho dela, dar testemunho de Jesus, o nosso Salvador. Fica conosco. Mostra-nos, ó Deus, os sinais dos tempos. Não nos deixe, Senhor, ficar despreparados. Mas, sobretudo, que Jesus Cristo seja o tema da nossa pregação, do nosso testemunho. Ele salva e quer salvar o restante desta humanidade. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que voltará para nos buscar. Temos certeza disso. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.